Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui no Amora Nery Tarô. Vou fazer uma leitura intuitiva de tarô para os signos de ar, começando por Aquário. Gente do céu, que bagunça. Começando por Aquário, depois Libra e Gêmeos, tá bom? Pega aquilo que ressoar, o que não ressoar, joga pro universo. Adapte à sua realidade. As leituras são atemporais, então você pode estar vendo essa leitura um mês depois, uma semana depois. Não tem problema, né? E assista também os outros signos fortes do seu mapa. Caso você tenha Sol ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter no signo de Aquário, esse vídeo tá valendo, tá bom? Eu gosto de assistir também pro meu Marte, gosto de assistir da minha Lilith, mas é isso, né? Vamos lá. Eu vou trabalhar com o tarô de Marsella, para abrir a energia geral. Para destrinchar essa energia, o African American Tarot. E para finalizar, para arrematar, esse é o Afro Goddess Lenormand, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a leitura de vocês. Boa sorte. Por favor. Qual a energia do mês para Aquário? Energia que vai reverberar, por favor. Uma energia. Opa, vamos ver. Os enamorados, gente. Energia de escolha, né? De tomar de decisão. Fundo de deck. A estrela. É a nossa energia, né? Eu sou aquariana também. Vamos lá, ver do que a gente tá falando aqui. Será que a gente vai falar de realização amorosa? De realização das escolhas? Vamos lá. Por favor. O que a gente vai falar aqui nessa leitura? Já abrindo com 8 de espadas. Mais um. 8 de copas. Gente, que é isso? Engraçado, né? Que o arcano da estrela é 17. 1 mais 7 é 8, né? Já abriu aqui com 2 números 8. Mais uma. Gente, os enamorados de novo. Essa luz tá péssima, né? Mas dá pra ver aqui. É os enamorados. Vamos lá. Vocês vão ficar curiosos, gente. Eu tô aqui, tô vendo. Daqui a pouco eu falo tudo. Vamos lá. Pagem de paus. Eu vou abrir essas duas fileiras aqui. Eu sempre tiro 3, tá? Vou abrir as duas fileiras, falo e depois tiro mais uma e termino. 2 de paus. 2 de paus. Mais uma. Nossa, gente, uma só, pera. O carro.
com energia de Yansan. Bom, aqui eu já vejo pela energia dos enamorados, que é a energia que vai vibrar nesse mês de abril, né? Já está vibrando. Uma energia de escolha, uma tomada de decisão. Mas é aquela escolha que a gente tem que optar por aquilo que nos faz bem, né? Tem que ter, lógico, a razão, tem que ter um equilíbrio, né, entre razão e emoção. A gente tem que ponderar sempre as coisas. Mas vai ser necessário que você sinta o que é aquilo que aquece realmente seu coração, que te traz uma sensação de bem-estar e de realização, né? Carta da Estrela. Fala muito sobre confiar também nas suas escolhas, naquilo que você está sentindo. E a estrela traz uma energia de renovação, né? E no fundo de deck, depois da estrela, a gente tem a torre. Então a gente tá falando realmente de uma renovação mesmo, renovação de estrutura, né? Alguma escolha por algo que você optar aí pode ser que quebre alguns padrões, seja eles... Gente, desculpa o barulho, tá? Seja padrões de comportamento, pensamento, né? Às vezes a gente tá tão condicionado a fazer certas coisas que, enfim, uma escolha que a gente faz que é diferente do que aquilo que a gente tá habituado, né? A gente tá sempre sendo tão condicionado, fazendo aquilo, às vezes, que só a nossa mente pede, esquece de escutar o nosso coração, quebra um padrão, quebra um ciclo, né? Traz verdades, né? A carta do julgamento, né? Aqui embaixo da carta da torre. Traz verdades, traz um despertar, né? E isso vai trazer um equilíbrio também. Pede que você seja muito justo com você quando você for fazer essas escolhas. Isso vai te trazer um progresso, uma realização, um triunfo muito grande, a carta do carro. Como a gente abriu aqui com 8 de espadas, eu sinto que tem alguém aqui que tá muito aprisionado, né? Tá se sentindo preso nos próprios pensamentos. É um momento que pode estar pairando aí muita ansiedade, insegurança, né? Tá inseguro com relação àquilo que precisa ser decidido, né? E aí a gente tem um 8 de copas. É como se você tivesse tentando se afastar, né? Tentando fugir daquilo que precisa ser resolvido novamente aqui, os enamorados, né? Aquilo que precisa ser decidido. E aí você se sente preso, você se sente inseguro, pensamentos obsessivos, e aí pensa, não, vou fugir. Não tem como. Gente, desculpa, meu cachorro mexeu aqui na câmera. Enfim. E aí você tenta fugir disso, né? É como se você não quisesse olhar para aquilo que é muito necessário, né? Se não fosse necessário, primeiro que não ia sair aqui, não ia sair a carta da torre, gente, e nem do julgamento. A torre fala de mudanças abruptas, né? Mudanças drásticas acontecendo. Mas que é para algo muito bom, né? A gente tem aqui na linha de baixo o pajem de paus embaixo do 8 de espadas. Então a sensação que eu tenho é que em algum momento, sim, alguém vai parar de fugir e vai se movimentar aqui, né? O pajem de espadas, o pajem de paus. Ele é um mensageiro, né? E ele é ele é um dos que mais tem atitude. Ele é do elemento fogo, né? Reino de Paus é representado pelo elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário. Então, é ação, é potência, né? É realmente fazer acontecer. E o pajem de Paus, ele é muito... Ele é ousado, né? Ele vai no impulso, no ímpeto.
Então, eu vejo que tem alguém se planejando, apesar desse aprisionamento que existe, tem alguém se planejando muito, 2 de paus, tá refletindo muito sobre uma situação. Pode ser uma situação de afastamento, pode, né? Alguém refletindo muito, mas eu não sei se aqui a pessoa quer se manter num afastamento, não. A gente tem a carta do carro, né? Alguém tá pensando em agir, se movimentar em direção a uma conexão. Porque o carro tá embaixo dos enamorados. Pode não ser amor, né? Mas a gente pode estar falando também de alguém tá aí se planejando para realmente se decidir do que é da vida. Porque o carro fala, se você não sabe para onde você quer ir, para onde você vai conduzir esse carro, né? Aqui a gente tem 2 búfalos. Cada um tá indo para um lado. Se ela não souber para onde ela quer conduzir esses 2 búfalos, ela estagna, ela para, ela não vai para lugar nenhum. Porque eles vão fazer exatamente isso aqui. E ela vai fazer. E vai ficar lá, né? Então, o carro fala muito sobre determinação, sobre decisão também. Eu vejo que alguém aqui se decide e vai de encontro a uma situação aí que precisa realmente ser resolvida. Mas eu vejo que tem alguém realmente bem aprisionado em alguma coisa. Vamos lá que eu vou tirar a última. Vou tirar a última fileirinha do que a gente tá falando aqui. Vamos lá. Por favor. 6 de ouros. Uma carta que fala de investimentos, fala de equilíbrio, fala sobre ajuda. Três de ouros. Gente, a gente pode estar falando de trabalho aqui também, tá? 3 de ouros. Uma carta que fala de colaboração, trabalhos em equipe, né? A última para fechar aqui. Cavaleiro de ouros. Vamos lá. Nossa, que fundo de deck bom. Babadeiro. Tá. A gente tem aqui o 8 de paus com energia de Exu, Laroyer. Bom, o coração da leitura acabou ficando o 2 de paus. Bate muito aqui com a energia dos enamorados, né? Se você precisa tomar uma decisão, você precisa realmente refletir, você precisa ponderar, né? E você precisa se planejar, precisa se organizar pra você poder... Nossa, esse incenso vem tudo na minha cara, morrendo asfixiada. Você precisando aí se organizar pra poder tomar uma decisão, né? Pra você ir sentindo rumo àquilo que você realmente quer. Eu vejo aqui a busca por algo que seja recíproco, seja mútuo, né? Que haja generosidade, que haja colaboração. 3 de ouros fala de trabalhos em equipe, colaboração, de ajuda, assim como 6 de ouros também, né? E aí a gente tem um cavaleiro de ouros fechando. Tem muito ouros aqui, né? Então fala muito sobre uma questão de querer segurança, estabilidade, de concretizar alguma coisa. E esse cavaleiro de ouros, ele fala sobre consistência, né? Persistência. Ele é o cavaleiro mais lento do tarô, mas é o único que vem trazendo o ouro, né? Ele precisa de segurança, ele precisa saber onde ele tá pisando. Se ele não souber onde ele tá pisando, ele para, ele estagna. E aí a gente entra no quê? Naquela energia de insegurança, tá? Então, se eu cruzar aqui o 8 de espadas com 2 de paus
e o Rei de Ouros, fazendo uma diagonal, a gente tá falando muito de alguém que tá aí pensando, refletindo, porque tá se sentindo ansioso por certas inseguranças, talvez de não conseguir alcançar aquilo que quer, aquilo que realmente almeja, né? Aqui também os enamorados com o carro e o Cavaleiro de Ouros, a gente tem bastante energia de movimento aqui, tá? A gente pode estar falando sobre alguém realmente se decidindo sobre algo determinado a ir em busca daquilo que realmente quer, mas devagar e sempre, né? Porque é isso que importa. O importante é a gente se sentir seguro da onde a gente tá indo, da onde a gente tá pisando, mesmo que seja devagar, né? A pessoa, o rei não, o Cavaleiro de Ouros, ele tem essa energia de persistência, dele ir de pouquinho em pouquinho em pouquinho, mas ele foca naquilo, né? Ele se empenha, ele se esforça para aquilo que ele quer, mesmo que seja devagar. Tem muita energia de Capricórnio mesmo, né? Ouros, né? É elemento terra, touro, virgem, Capricórnio. Então, tem muita energia de Capricórnio, né? Que é aquela cabra das montanhas que ela vai subindo, ela vai pelos lugares mais difíceis, mas ela vai. Ah, ela não chegou rápido, mas ela chegou. E é isso que importa, né? Então é isso. Vejo alguém aqui também, acho que refletindo muito sobre um distanciamento, né? Um afastamento. Gente, esse incenso aqui tá demais. Meu pai amado, pera. Acho que tá. Nossa, melhorou. Refletindo muito sobre um afastamento, talvez pode ter havido aí uma falta de parceria, de colaboração, né? Se for no trabalho, aí você esperando que alguém fosse mais proativo, né? Que fosse mais parceiro, mais fechamento, e não rolou isso, então um certo afastamento. A gente pode estar falando de amizades também, porque aqui a gente tem os enamorados, tanto na energia geral quanto aqui na jogada de vocês. Então a gente tá falando de relações, então seja relações de trabalho, relações de amizade, relações afetivas, amorosas, né? Então pode ter um afastamento aqui realmente por achar que não dá pra contar com alguém, né? Mas eu tenho a sensação também que alguém aqui vai se movimentar, né? A pessoa pode estar sentindo esse afastamento aqui. Isso pode estar trazendo até uma certa ansiedade, apesar da pessoa se sentir aprisionada por uma questão de eu não sei se eu me comunico ou não, porque eu não sei como eu vou ser recebida, né? Tipo, eu não sei como a pessoa vai receber a minha mensagem, a minha comunicação. Eu vejo alguém aqui muito disposto a fazer isso, tá? No mais, aqui, o conselho que fica é reflitam sobre as suas parcerias, né? Sobre no que vocês estão investindo, se está sendo recíproco, se está sendo algo equilibrado, né? Justo para ambos. Pensar antes de agir para não agir com imprudência, né? O pajem de paus, ele pode ser inconsequente, ele pode ser imprudente, né? Então, a gente tomar cuidado com isso aqui. A gente tem um pajem de paus, 2 de paus e a carta do carro, né? E eu acho que é isso, né? Eu vejo a pessoa realmente, o 8 de paus fala de velocidade, né? Eu vejo que quando alguém pegar no tranco aqui, a pessoa ela vai começar bem devagarzinho, bem aos poucos, para ela entender
né? Por onde ela vai, qual é o caminho, por onde ela deve pisar. Mas a partir do momento que ela entende, aí a gente tem um 8 de paus, né? É uma comunicação, uma movimentação muito rápida, tá? Eu vejo que alguém aqui vai buscar estabilizar algo com alguém, vai haver uma comunicação. A gente tem o rei de ouros e o ás de espadas, né? A gente pode estar falando de alguém aí querendo esclarecer alguma coisa, ter uma comunicação realmente, estabilizar, pode... As coisas aqui podem estar bem instáveis, né? E alguém querendo estabilizar alguma situação aqui. E eu vejo que vai dar muito bom, tá, gente? Porque a gente tem o sol. Ai, gente, essa luz tá me quebrando, hein? O sol. Ai, dá pra ver, tem duas pessoas aqui, né? Tem uma coisa aqui de duas pessoas mesmo, né? A gente tem cartas aqui com duas pessoas sendo representadas bastante. O sol, a imperatriz com energia de Oxum, ás de ouros, tá? Então, sim, vai haver um recomeço muito mais estável, né? Muito mais agradável. Eu vejo que ambos nutrindo, né? Essa relação, a imperatriz fala sobre nutrição, nutrindo de forma abundante, né? Eu vejo também uma questão de acolhimento, entendimento das coisas aqui. Oxum tem esse arquétipo, né? Ela é a mãezona, ela acolhe, né? Ela recebe, ela dá o carinho dela. Então, é uma abundância realmente de sentimentos muito genuínos, tá? Uma estabilização aqui da situação que foi posta. Babado, hein, Aquário? Babado para nós. Esse vídeo serviu bem pra mim. Ai! E me contem aí nos comentários se bateu, se não bateu, como é que tá a vida de vocês. Eu gosto de saber da fofoca. Contem a fofoca. Eu vou ler tudo. Vamos lá. Agora aqui. Olha só, já a carta da mulher aqui. No fundo de deck. Oh, é isso mesmo, gente, passada. Vamos lá. Vou abrir aqui com Lenormand, o Afro Goddess. Vamos ver o que mais a gente tem para finalizar aqui a leitura, por favor. A âncora. Falei de estabilização. Vamos lá, tem mais. E ó, a âncora é o número 35. Não, uma só, gente. Mas eu vou aceitar, porque bateu aqui. A âncora é o número 35, né? 3 mais 5 é 8. Gente, tô falando que tem alguma coisa girando em torno do número 8, tá? Se vocês quiserem pesquisar aí numerologia, vejam, tá? E aqui, ó, o coração, número 24. 2 mais 4 é 6. A carta dos enamorados é o arcano número 6 e caiu 2 vezes na leitura, tá? Aqui a gente tem o anel, né? A aliança no centro. Por favor, mais uma. A carta. A gente pode estar falando de amor, tá? Assim, foi como eu disse, a gente tá falando de parcerias. Mas pode ser algo afetivo aqui, tá? Mais uma pra fechar, por favor. Gente, eu tô passada! O buquê! Vamos lá. Fundo de deck. A raposa. Ok. Vamos lá. Bom. Veio só a confirmação, né, meus amores? No centro da leitura de vocês está o anel, então a gente tá falando sobre parcerias, né? A gente pode estar falando sobre uma relação amorosa, porque do lado a gente tem o coração, né? Os sentimentos, as emoções. E repara,
a gente tem uma lua cheia aqui, né? E como a gente tem essa questão também das flores, né? O buquê aqui também tem flores, né? Eu sinto aqui como se fosse, fosse haver uma comunicação que pode até te pegar de surpresa, tá? É uma comunicação pode ser para tirar uma situação de uma estagnação, né? Ou para estabilizar alguma coisa, tá? Pode ser para estabilizar os sentimentos, né? Porque como pode ter rolado um afastamento, alguém pode e teve toda aquela sensação de ansiedade, de insegurança, então alguém pode estar instável emocionalmente. Então, aqui a âncora pode estar falando de estabilizar, né? Mas a gente também pode estar falando de uma estagnação, talvez uma relação que estivesse parada, né? Um afastamento, alguém que está distante. Independente do tempo, né? Surge aí com uma comunicação, mandando uma mensaginha. Oi, sumido, oi, sumida. Tudo bem? E eu vejo que vai ser algo que vai te pegar de surpresa, mas vai ser algo muito agradável, né? Pode ser que role uma declaração. Pode, tá? Muito forte. Pode sim. Pode ser que role um pedido, né? Ai, vamos firmar um compromisso, né? Ai, tô afastado, então vamos se reconciliar, ou se vocês estão juntos, mas estão um pouco distantes um do outro, vocês estabilizando isso, entendendo que querem sair do ficante premium para namorados, né? Pode ser, com certeza. Sair do namorados para noivos. E assim por diante, gente. Né? Eu sinto muito essa energia, é uma energia muito boa, tá? A âncora me remete ao Ás de Ouros, né? Que fala sobre a segurança, fala sobre a estabilidade, né? O Ás de Ouros falando sobre a concretização. Às vezes alguém quer concretizar algo aqui, né? Às vezes alguém quer se casar. Então, eu vejo aqui. Pô, muito bom. Pode ser que assim, quando a pessoa chegue, como eu falei, ela venha aos poucos, ela venha bem devagar, como um cavaleiro de ouros, né? E aí aqui no fundo de deck é a raposa. A raposa, ela é muito esperta. Ela vai comendo pelas beiradas, né? Então a pessoa pode chegar aí de uma forma meio sorrateira, meio devagarzinho. Você pode desconfiar da real intenção dessa pessoa, né? Você pode não confiar, pode já ter havido aqui traição, mentiras, com certeza. Mas também pode ser alguém aqui em busca de uma renovação, tá? Porque a carta da cobra, ela, ao mesmo tempo, toda carta tem seu lado luz e lado sombra, né? Ela pode estar falando de desconfiança, de traição, de mentira, mas ela também pode estar falando de uma renovação, de uma transmutação, né? Porque a cobra, ela troca de pele. Então, alguém aqui, ó, só aguardando por uma oportunidade, tá? Tem alguém aguardando por uma oportunidade aqui. E eu vejo muito forte. Pode ser um mentor aí. Como saiu Oxum, saiu Yansan, né? Saiu Exu. Aqui na leitura de vocês. Aqui eu vejo uma guiança espiritual, né? Tem um aliado aqui que pode estar aí te orientando, né? Pode trazer respostas, pode clarificar alguma situação. Esteja atento, né, aos seus sonhos, aos sinais, porque aqui a carta da espiritualidade é a carta do cão, né, lealdade. E aí aqui a gente tem a carta da casa, tá? Pode ser que a espiritualidade esteja guiando algum, né, colocando nos seus caminhos algum amigo, alguém que você confia muito para trazer essa mensagem, né? A gente não sabe como isso
vai se desenrolar, mas eu vejo que alguém aqui pode estar querendo se sentir em casa novamente, né? A casa fala sobre acolhimento, ela fala sobre reconhecimento, sobre intimidade, né? Sobre estrutura, aquela sensação de lar, de estar em casa, né? Então, pode ser que alguém esteja buscando realmente se estruturar novamente com você, né? Reatar. Então, meus queridos, é isso que eu tenho pra vocês, tá? Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Assinem não, desculpa. Ativem o sininho, né? Se inscrevam e deixem nos comentários aí, tá bom? Muitíssimo obrigada.